Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Mais uma vez, bem-vindos, os que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, e também acolhemos as pessoas que estão em casa. Nós estamos vivenciando, irmãos, essa 11ª semana do tempo comum, voltamos ao tempo comum, e hoje nós comemoramos um santo bem famoso, na nossa igreja, Santo Antônio, conhecido aí como santo casamenteiro, Mas muito mais do que um santo casamenteiro, foi um homem que apontou para as coisas do alto. Foi um homem que viveu a fidelidade a Deus. E hoje, meus irmãos, o que nós precisamos senão viver a fidelidade a Deus? Não é verdade? Nós padres fizemos o nosso compromisso de rezar a Eucaristia, de pregar a palavra de Deus, de assistir o povo de Deus nos sacramentos. Fizemos este compromisso de entregar toda a nossa vida a Deus. Quem é casado, e estamos rezando aqui pelas famílias, e queremos rezar pelas famílias, para que o amor conjugal cresça cada vez mais, o amor familiar cresça cada vez mais, e que marido e mulher se respeitem, se amem e vivam a fidelidade um ao outro. Além da fidelidade conjugal, aqueles que se casam, que constituem uma família, também precisam viver a fidelidade da educação dos filhos. Precisam viver a fidelidade em mostrar o caminho aos seus filhos, o caminho do céu. Porque o casamento também é uma missão. E é uma árdua missão, não é? É uma árdua missão. O sacerdócio é uma árdua missão. Quem se casa, também se casa em vista de uma missão. Porque o sacramento da ordem, e assim nos ensina a igreja, o catecismo, é um sacramento de serviço, e o matrimônio também é um sacramento de serviço. Nós não nos tornamos padres para nos esconder. Quem se casa não se casa para se esconder, para viver como ilha. Quem se casa para servir, e se serve em casa, e se ama em casa. Quem se torna sacerdote para servir, para amar, para os outros. Como bem definiu São Paulo, Ser tudo para todos. Eu me fiz tudo para todos. É o lema também do nosso pai fundador, Padre Jonas Habib. Entregar a nossa vida a Deus e viver a fidelidade a Deus. A liturgia de hoje, meus irmãos, nos propõe este caminho, um caminho de fidelidade a nosso Senhor. Fidelidade a nosso Senhor. Nós escutamos
na primeira leitura, acompanhamos o rei Acabe, que, como rei, já possuía bens, já possuía terras, mas infelizmente a ambição, infelizmente a ganância e a falta de sensibilidade fez com que ele desejasse a vinha do vizinho, a vinha de Nabote. Nós escutamos. E Nabote permaneceu firme no propósito de cuidar da sua vinha, que era uma herança paterna dele, não é? O rei quis comprar, quis trocar, mas Nabote permaneceu firme. Não, mas é uma herança dos meus pais, é uma herança paterna. Eu não posso vender a vinha, eu não posso dar a minha vinha, eu preciso cuidar desta vinha. E nós acompanhamos na leitura, não é, que o rei ficou triste, e aqui o autor sagrado, né, apresenta bem como é que era esse rei. Esse rei parecia ser uma criança mimada. Ele era uma autoridade, tinha aparentemente ali encargos, responsabilidades, mas infelizmente era uma pessoa mimada. Ficou triste, diz aqui a leitura que deitou na cama e ficou olhando para a parede. Não é? Triste. E a esposa foi lá, Jezabel: o que aconteceu, senhor rei? E ele contou a história de que ele tentou comprar a vinha, tentou fazer a troca e não conseguiu, e estava ali triste. E Jezabel, esperta, infelizmente também usada pelo mal, fez com que então Acabe conquistasse aquela vinha, não é? Fez com que ele escrevesse um decreto, e ao escrever o decreto, iria colocar ali um decreto de jejum, ia colocar Nabote na frente, e iam surgir duas testemunhas para denunciar que Nabote havia falado contra Deus e havia falado contra o rei. Armou contra Nabote. E assim aconteceu. E infelizmente, Nabote, o inocente, ele foi morto a pedradas. Foi morto. E aí sim, o rei então conseguiu a vinha. Mas que preço? Qual foi o preço? O preço do homicídio. O preço dessa ganância, dessa ambição, foi ter matado o próximo. Meus irmãos, nós precisamos também ficar atentos, para não deixar com que a ambição, a ganância tome conta do nosso coração, porque o resultado vai ser esse: um mal atrai outro mal, um mal tem uma consequência, outro mal, e assim aconteceu, infelizmente. Mas aí nós poderíamos nos perguntar, e uma vez eu também já me perguntei, mas por que será que Nabote não entregou logo a vinha para ele, né? Ele era mais fraco, ele não podia realmente com o rei, porque o rei era o rei. Como é que ele poderia ir contra o rei? Por que ele não vendeu logo? Por que ele não trocou? Quem sabe ele iria ter mais lucro, né? Mas aqui tem uma explicação, irmãos, teológica, não é? A herança que Nabote tinha dizia a respeito da sua história. Não era trocar por trocar ou vender por vender. Se ele trocasse ou se ele vendesse, é como se ele estivesse vendendo a sua história, como ele estivesse se desfazendo da sua história. É o significado. Meus irmãos, nós não podemos deixar a nossa história, não podemos deixar a nossa herança cristã. Não podemos trocar a nossa fé em Deus
por terras, por dinheiro ou por qualquer outro bem. Ideias, filosofias e por aí vai. A fidelidade de Nabote nos mostra que nós também devemos ser fiéis a nosso Senhor. Fidelidade ao nosso batismo, fidelidade ao sacramento que nós recebemos da ordem do matrimônio. Se você não casou ainda, calma, vai chegar a sua vez, e se não chegar, permaneça fiel a nosso Senhor e viva o batismo. Seja fiel a nosso Senhor no batismo, né? Porque se não chegou a sua hora ainda, calma, não tenha pressa, né? Você deseja muito casar, mas será que essa pessoa é realmente a pessoa da sua vida? Como diz o ditado popular, né? Antes só do que mal acompanhado, né? Calma, né? Permaneça em Deus, ame a Deus, não é? Vai arrumar problema para a cabeça se ficar caçando qualquer um, porque você não é qualquer um, né? Você é qualquer um? Você é qualquer uma? Não. Então viva com fidelidade a nosso Senhor, viva o batismo, não é? Viva o batismo, viva o compromisso que você já fez, que os seus padrinhos já fizeram e que você renovou através do sacramento da crisma. Mas Nabote permaneceu fiel à herança paterna, à herança teológica que ele recebeu, a herança de Deus que ele recebeu. Porque vender a sua vinha ou trocar a sua vinha também significava retirar a sua cidadania. Não somente a sua cidadania israelita, mas a sua cidadania celestial. Vamos para o campo teologal, então, teológico, espiritual. Ele não poderia deixar de ser filho de Deus e de viver como filho de Deus. Por isso que ele não quis trocar, vender a sua vinha. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma herança, nós recebemos uma marca, o batismo. O batismo nos faz filhos de Deus. E embora o mundo queira barganhar, queira trocar, queira nos manipular, queira nos desviar do caminho de filhos de Deus, nós devemos dar um basta a essas vozes e dizer do fundo do nosso coração e com as nossas atitudes: não, eu permaneço com nosso Senhor, eu permaneço em Deus, eu vou permanecer fiel ao sacerdócio. Permaneça fiel no seu matrimônio, permaneça fiel no caminho de santidade que você tem feito, meu irmão e minha irmã. Permaneça fiel a nosso Senhor, é isso que Ele deseja de nós, é isso que o Senhor deseja de nós. Permaneça fiel, fidelidade à nossa história, fidelidade ao caminho que tantos santos já fizeram, fidelidade de tantos mártires que já fizeram um caminho. Agora é a minha vez de percorrer um caminho de fidelidade. Agora é a sua vez de permanecer no Senhor e de fazer um caminho de fidelidade a nosso Senhor. Nabote foi morto por causa da sua fidelidade. Tantos profetas permaneceram fiéis a nosso Senhor e também foram perseguidos e foram mortos. Mas a herança eles receberam, não a herança deste mundo. É verdade, Nabote não tinha mais a sua vinha, mas tinha a sua vinha celestial, teve a sua vinha celestial. Meus irmãos, ainda que nos faltem as vinhas, os terrenos, os bens deste mundo, o Senhor tem uma vinha para nós no céu. Mas para isso é necessário permanecermos fiéis a nosso Senhor. Para isso é necessário contarmos com a graça de Deus. Sim, a misericórdia de Deus é que nos sustenta. Por nós mesmos nós não conseguimos.
Peçamos a graça a nosso Senhor, nesta Eucaristia, de permanecermos fiéis a Ele. E no Evangelho, se por um lado, não é? Nós encontramos Acabe, o rei, que conquistou pela violência, que conquistou aquele bem, aquela vinha, através da força, da violência. Jesus nos ensina o caminho da não violência, no Evangelho que nós escutamos. Naquele tempo, o capítulo 5º, 6º e 7º de São Mateus, é o Sermão da Montanha. É o Senhor que do alto ensina o povo de Deus e ensinava ali os seus discípulos. Ele, o mestre, ele é aquele que fala em nome de Deus e que é o próprio Deus e que fala. Diante dos conflitos que também se vivia naquele tempo, será que é um pouquinho diferente do nosso tempo, meus irmãos? Também hoje, não é? Vivemos conflitos, vivemos brigas, rixas. Na internet, infelizmente, quanta violência, quanto disse que me disse. Hoje está na moda, né? A palavrinha polarização. Hoje nós escutamos, é a esquerda, é a direita, é o centrão, é isso, é aquilo. Meus irmãos, a gente não tem direita, esquerda e centro, não, a gente tem o Cristo. Nós temos a nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele. Se você vai votar nesse, votar naquele, apoia esse ou aquele, faça um estudo direitinho e verifique em quem você tem que votar, em quem você tem que escolher. Mas eles não são os nossos deuses. Ele não é o seu Deus. Quem é o nosso Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos servir. É a Ele que nós devemos amar. E por que não dizer, é Ele que nós devemos defender. Tem gente aí tão apaixonada, meu Deus do céu, parece que ama mais o partido do que o Cristo. Está partido mesmo. Nós temos que amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que amar realmente a Deus, acima de tudo, acima de todos. É a Ele que nós devemos amar. É a Ele que nós devemos entregar a nossa vida, é Ele que nós devemos realmente defender, viver a nossa fé. E nosso Senhor nos ensina no Evangelho a não violência, a não briga. Ouvistes o que foi dito, já tinha se tornado uma lei. O olho por olho, o dente por dente, já tinha se tornado uma lei. Eu me recordo, né? Éramos só 2 lá em casa, né? Eu e minha irmã, depois vieram as outras 2. Eu lembro que a gente brigava que só também, né? Os 2, o casalzinho. Eu lembro que a gente não podia tocar na cama do outro, que eu já ia bagunçar lá a cama da minha irmã também. Mas bagunçava pior do que ela já tinha feito a mim, né? E aí ela, né? E a gente ficava naquela, né? Não adiantava nada. Resolvia o quê? Depois a mãe lascava a chinelada na gente, né? Não adiantava. A briga, a rixa, não resolve. Não resolve. O olho por olho, o dente por dente, meus irmãos, quantas vezes nós vivemos isso? Entre irmãos, entre os casais, entre as comunidades. Não é o olho por olho e o dente por dente que está valendo, minha gente. Não é. O Senhor ainda dizia, né? Não enfrenteis quem é malvado. Quer vencer o malvado? Vença-o na oração. Vença-o através do diálogo. Vença-o através do amor. É o amor que vai revolucionar e é o amor que revoluciona, que transforma realmente o coração. Não é o olho por olho e o dente por dente. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Olha, não é para revidar. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, anda 2 com ele. Dá a quem te pedir. Não vires as costas para quem te pede emprestado.
Em outras palavras, o Senhor está nos dizendo isso, meus irmãos. Não é para nós revidarmos. Não se paga violência com violência, mas se paga com o bem, se paga com a oração, se paga com o amor. É claro, minha gente, tem gente que é transtornada psicologicamente, né? Aí tem que tomar um remedinho. Tem gente que é transtornada, tem que chamar a polícia. Tem casos que você vai ter que verificar, né? De internar a pessoa, é evidente, não é? Então fique atento. Mas não é com a violência que nós vencemos. E por amor, chama a polícia. Por amor, tem que entrar o remedinho para ajudar a pessoa a equilibrar. Mas o nosso Senhor está nos ensinando, não é com a violência que nós vencemos. Não. Mas é com a fidelidade a Deus, com o amor a Deus. Como fez o santo que nós comemoramos hoje, Santo Antônio. Nasceu em Lisboa, em Portugal, e morreu em Pádua, na Itália. Até hoje fica a briga entre Itália e Portugal. Não, é Santo Antônio de Lisboa. Não, é Santo Antônio de Pádua. Bom, a gente deixa essa briga para eles e nós ficamos com as virtudes do santo. Com as virtudes desse santo. Nascido em 1195 e morreu no ano 1231. 36 anos. Uma vida doada a Deus. Uma vida curta, mas uma vida entregue a Deus. A princípio entrou para a ordem dos agostinianos, mas ali ele também fez uma experiência de Deus. Queria muito ser mártir. Queria muito entregar a sua vida a Deus e viu que na ordem franciscana ele poderia fazer isso de maneira melhor, não é? Entregou então a sua vida a Deus, entrou para a ordem franciscana, queria muito ir para o Marrocos para entregar a sua vida a Deus, como ele viu alguns mártires franciscanos, alguns frades franciscanos que morreram lá, soube da notícia, né, desses mártires. Mas a sua debilidade física, na sua saúde, e o mar que não deixou ele ir para lá, ele encontrou uma nova Marrocos. Ali a França, a Itália, onde ele naufragou. E ali ele viveu o Evangelho. E ali ele anunciou a palavra de Deus. E ali ele amou muito nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele foi capaz de tantos milagres e de tantas graças. Apenas 36 anos, mas quantos feitos Santo Antônio realizou, pela graça de Deus. Por quê? Porque ele foi fiel a nosso Senhor. Porque ele amou muito nosso Senhor. Meus irmãos, nesta Eucaristia, peçamos essa graça a Deus. Senhor, que eu seja fiel ao Senhor. Senhor, que eu ame muito o Senhor. Eu me recordava há pouco, não é, que Santo Antônio, nessa sua paixão, nesse seu desejo de fazer Cristo conhecido e amado, foi um grande pregador da palavra de Deus. E denunciava, é claro, os erros das autoridades civis, daqueles que governavam as cidades, que governava Pádua. Foi perseguido por causa disso. Em algumas cidades em que ele não era recebido, o famoso milagre dos peixes, né? Ele foi lá pregar então, lá no mar, né? Foi pregar lá e os peixes começaram a se manifestar, ouvindo a palavra de Deus. O desafio que também fizeram a ele, né? A respeito da mula, porque os pecadores, porque os bambambãs não queriam se dobrar diante de nosso Senhor, e a mula se dobrou diante de Jesus eucarístico. Está vendo, minha gente? Até a mula se dobra diante de nosso Senhor. Você é mais que uma mula, viu? Você é mais que uma mula.
se dobre diante de nosso Senhor. Reconheça o seu Deus, reconheçamos o nosso Deus, que é Jesus Cristo, que é o Senhor. Os pães, não é? Santo Antônio era um homem que se doava, que se entregava, que lá na sua comunidade também pegava os pães lá dos frades para distribuir aos pobres. E é claro que os irmãos não gostavam muito, né? Vai faltar para a gente, Antônio. E Deus multiplicava os pães, não deixava faltar para a comunidade e não deixava faltar para os pobres. Tanta confiança tinha Santo Antônio em Deus, não deixava faltar. Meus irmãos, tantos exemplos de Santo Antônio, que vida doada, que vida entregue. E aí eu repito aqui, 36 anos, meu Deus, tanta coisa esse homem fez. Eu estou com 42, eu acho que não fiz nada ainda. Meu Deus, qual que é a sua idade? O que você já fez para nosso Senhor? O que nosso Senhor já usou de você? Vamos entregar a nossa vida a Deus, meus irmãos. Vamos nos entregar a Ele. Vamos deixar que Ele faça a obra dEle na nossa vida. Santo Antônio entregou a sua vida a Deus. Os pães, os peixes, a mula. Mas o grande milagre de Santo Antônio não é nem a língua dele que está intacta, que está lá na igreja em Lisboa. O milagre não é porque o corpo dele está intacto, ou porque a língua, ou porque algum membro está intacto. Mas o grande milagre de Santo Antônio foram as conversões. As pessoas que se voltavam para Deus por causa da sua pregação, por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, de entregar toda a sua vida a Deus. Ele fazia parte então da ordem franciscana. Sua vida entregue a Deus. E normalmente, não é? E nós admiramos o nosso pai fundador. Nós queremos estar perto dele, nós queremos ouvi-lo. E Santo Antônio ouviu que Francisco havia morrido. E aí, eu vou ou eu não vou lá ver o corpo de Francisco? Honrar São Francisco. Pensou. Eu acho que Francisco gostaria que eu continuasse a pregar o Evangelho. E ele não foi. Uma vida entregue a Deus. Uma vida consumida a Deus. Apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. Milagres e mais milagres, conversões e mais conversões. Pela sua pregação, pelo seu testemunho de vida. O grande milagre de Antônio foi provocar a conversão, provocar o amor a Jesus Cristo na vida de tanta gente. O que é que nós temos provocado na vida dos outros? Está provocando raiva? Está tirando o seu marido do sério? A sua esposa do sério? O que você provoca na vida do seu irmão? O que você tem provocado? O que nós temos provocado? Que nós provoquemos conversões. Que a nossa vida seja uma seta que aponta para Deus, aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos ser aqui na terra. Santo Antônio, 36 anos, fez isso. O que nós temos feito? Quanto tempo ainda nós temos? Você tem mais um dia? Não sei. Você tem mais uma hora? Você tem mais 10 anos? Independente do tempo que nós temos, meus irmãos, se a nossa vida não apontar para o céu, então ela não vale de nada. A minha vida tem que apontar para o alto, tem que apontar para o Cristo. A sua vida tem que apontar para o Cristo. Que você, maridão, aponte, que a sua vida aponte para o Cristo, para a sua esposa, não é?
Esposa, aponte para o Cristo, mostre o caminho que é Cristo para o seu marido. Pais, apontem para o Cristo, para os seus filhos. Filhos, seus pais estão perdidos? Apontem para o Cristo. Que eles sejam provocados pela minha vida, pela sua vida, a seguir e a amar a Jesus Cristo. Esta é a finalidade da nossa vida, da nossa vocação. O sacerdócio só tem sentido, a vocação matrimonial só tem sentido se nós apontarmos para Ele, não para nós mesmos. Quem é cristão verdadeiramente não faz carreira, mas corre para Cristo. Quem é verdadeiramente cristão não ambiciona bens e fama, mas quer fazer Jesus famoso. Quer mostrar Jesus Cristo, quer revelar Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a fazer este caminho, a mostrar com a nossa vida o Cristo, como fez Santo Antônio. Se o Senhor te usar para realizar alguns milagres, amém, viu? Se você conseguir converter alguns peixes, algumas mulas, os animais que eu estou falando, viu? Não é o pessoal lá da sua casa, não. Mas os outros animais humanos, né? Que eles também se convertam a partir da sua vida, a partir do seu testemunho. Aponte para o alto, aponte para o Cristo e provoque os seus, provoquemos os nossos a amar Jesus Cristo. Se no final da nossa vida, quando a gente estiver lá no nosso caixão, né? Você estiver lá no seu caixãozinho, tomara que as pessoas em volta possam dizer isso, né? Está aí, alguém que apontou para Cristo, se gastou por amor a Jesus Cristo. Ele me provocou bastante a seguir o caminho do alto, a seguir o caminho do céu. Vai ter valido a pena toda a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a fazer esse caminho para o céu e que a nossa vida também aponte para o céu. Te convido a ficar de pé e a rezar isso que nós partilhamos. Peçamos ao Senhor a graça da fidelidade, a fidelidade a Ele. Nabote foi fiel a nosso Senhor. Jesus Cristo, o fiel do Pai, mostrou o caminho da fidelidade, da não violência, da fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a nosso Senhor, meus irmãos. E a nossa vida precisa provocar conversões, precisa provocar seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso, é essa a nossa vocação. Viver o nosso batismo. Se você pode, quer, levante os seus braços e converse com o nosso Senhor. E fale com o nosso Senhor: Senhor, me ajude a fazer esse caminho de santidade. Senhor, me ajude a viver com fidelidade ao Senhor. Senhor, eu fui batizado, eu sou batizado, mas não fui batizado para ter apenas um título de batizado. É verdade, Jesus. Mas eu recebi a graça do batismo para viver o batismo. Senhor, o meu sacerdócio não é nem meu, é do Senhor. O Senhor me deu esta graça, essa responsabilidade, mas para que eu viva com fidelidade e aponte para o Senhor. Fale do seu matrimônio também. Senhor, eu me casei, mas me casei para viver a fidelidade ao Senhor dentro do matrimônio, a constituir família e apontar para minha esposa, para o meu esposo o caminho do céu, apontar para os meus filhos o caminho do céu, a ser sal da terra, a ser luz neste mundo, mas apontar para o Senhor. E você que ainda não é casado, que está no caminho da definição do seu estado de vida, diga a nosso Senhor: Senhor, me ajude a viver o batismo. Você que é consagrado, que é religioso, diga a nosso Senhor, religiosa, diga: Senhor, que eu viva com fidelidade,
as regras da minha comunidade. Senhor, que eu viva com fidelidade o meu serviço pastoral. Senhor, que eu viva com fidelidade a conversão de cada dia. O propósito que eu fiz contigo, Senhor, me ajude, nos ajude, Senhor, a viver com fidelidade. Envia, Senhor, a Tua graça, o Teu Espírito Santo sobre nós, porque sem o Senhor nós nada podemos. Sem a graça do Senhor nós não conseguimos ser fiéis. Derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre nós e ajuda-nos, Senhor, a viver a fidelidade, a não trocar a nossa herança, a não vender a nossa herança por nada neste mundo. Eis-nos aqui, Senhor. Faz-me fiel, Senhor. Faz-nos, Senhor. Faz-nos fiéis ao Senhor. Vem, ó Espírito Santo de Deus, e repousa sobre nós. Somente em Ti, Somente em Ti construirei construirei a minha a casa. minha casa. Somente em Ti, Senhor, Somente em Ti, Senhor, colocarei colocarei a minha a esperança. minha esperança. Em Ti, Senhor, Em Ti, Senhor. ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero Te levar aos meus, Senhor. Eu quero Te levar aos meus. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, Senhor. a levar a Tua palavra Levar a Tua palavra até os meus, Até os meus. através da minha vida, Senhor. através da minha vida. Dai a graça Dai-me a graça. e canta conosco, somente em Ti. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti, somente em Ti colocarei minha esperança. Só nele você quer construir. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei Somente em Ti minha esperança. colocarei Minha esperança, pois só em Ti, Senhor, pois só em Ti minha alma achou descanso, pois só em Ti eu pude respirar. Só em Ti, pois só em Ti minha alma achou descanso, pois só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Pois eu descobri, aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Senhor, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. Vem me saciar, mais uma vez canta. Vem me saciar, pois eu descobri, aqui é o meu Com o Senhor e é no Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Nós queremos permanecer contigo. contigo, Senhor.
em todos os momentos contigo. Ajuda-nos, Senhor. Envia sempre o seu Espírito sobre nós, para que sejamos fiéis. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E voltando o nosso olhar para a imagem da Sagrada Família, que é modelo para nós de fidelidade, de harmonia, modelo de amor, peçamos que a Sagrada Família interceda por nós, para que nós sejamos fiéis, para que nós amemos sempre a Deus e por isso amemos os nossos familiares. Eu vou fazer essa oração e você repete conforme o Padre for dizendo. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José, Em vós contemplamos em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré. Sagrada Família de Nazaré, Tornai também as nossas famílias tornai também as nossas famílias lugares de comunhão lugares de comunhão e cenáculos de oração, e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas e domésticas. pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, episódios de violência, de fechamento e divisão, de fechamento e divisão. e quem tiver sido ferido E quem tiver sido ferido ou escandalizado, ou escandalizado, seja rapidamente seja rapidamente consolado e curado. consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Amém.